Atos capítulo 10, versos de 9 a 16 é o texto de hoje. Então deixa aberto aí na sua Bíblia. Irmãos, nós estamos vendo aí Atos 10 ao longo de algumas semanas já, né? E nós temos percebido aqui basicamente nesse final do capítulo 9, já aqui no início do capítulo 10, que o foco que Lucas, o escritor aqui de Atos, ele coloca agora no ministério de Pedro e, consequentemente, também na inclusão dos gentios à igreja. Os outros povos que não são judeus, ou seja, o restante do mundo, né, não judeu, foram incluídos também na aliança, incluídos na igreja, na nova aliança que o Senhor fez. Então, nós já conseguimos perceber isso através de alguns momentos que Lucas apresentou aqui para a gente, quando vimos lá no início do capítulo 10 o anjo aparecendo para Cornélio, dando a ele ali instruções, né, de o que ele deveria fazer ao buscar Pedro. Lá no capítulo anterior, no capítulo 9, eu não me lembro bem agora o verso certo, mas nós vimos Paulo indo para Cesareia, que é a cidade onde estava aqui Cornélio, um dos participantes, né, dessa história aqui do capítulo 10. E de lá de Cesareia, ele é enviado para a cidade de Tarso, que era a sua cidade natal, né? Sua cidade de origem. E quando a gente olha no capítulo 22, nós chegaremos lá um dia, né? Mas eu já até citei essa passagem aqui para vocês. No capítulo 22 aqui do livro de Atos, a gente vai ver Paulo ele dando testemunho perante os judeus da sua fé em Jesus. Ele vai justificar-se diante dos judeus que estavam ali quiseram prendê-lo, né? Até prenderam, mas ele foi salvo pela intervenção ali dos soldados. Mas depois foi dada a oportunidade dele pregar e se explicar. E uma das coisas que Paulo, nessa explicação, nessa sua defesa perante os judeus, ele faz é relembrar o que nós vimos aqui, talvez um mês e pouco atrás, 2 meses atrás, que foi a sua presença lá em Jerusalém. Quando ele chegou em Jerusalém e ele tentou pregar para os judeus, mas ninguém ouviu ele, ninguém aceitou a sua pregação. E então, para evitar tumultos, a igreja pega Saulo, leva ele para Cesareia e manda para Tarso. Mas aí, lá na frente, no capítulo 22, se os irmãos olharem, verso 21, ele vai dar testemunho de que, quando ele esteve em Jerusalém, nessa ocasião aqui, ele estava no templo e ele teve um êxtase, uma visão especial ali. E Jesus disse para ele: Saulo, vai embora dessa cidade, porque eles não vão ouvir a sua mensagem. E Saulo tenta argumentar, né? Senhor, mas eles sabem disso, que eu lutei contra eles, que eu lutei contra o evangelho, agora eu fui lavado pelo teu sangue, e é a oportunidade de pregar para essa gente, eles vão ver o meu testemunho e vão crer. Jesus falou: não, eles não vão ouvir o que você tem para dizer. Sai daqui, vai embora, porque eu vou te enviar para os gentios. Então, gente, essa saída de Saulo de Jerusalém indo lá para Tarso já é um indício do que Deus vai fazer através do seu ministério, do ministério que Paulo iria desenvolver entre os gentios. E agora aqui, Lucas ele tem um propósito de, a partir da presença de Pedro novamente em cena, mais presente aqui no capítulo 10, ele vai mostrar como que o evangelho chegou lá para os gentios, né? Então, nós vimos aqui nas duas últimas oportunidades, 2 últimos estudos que nós tivemos, que Cornélio ele foi preparado por Deus para ouvir a pregação do evangelho. Vocês lembram disso? Ele estava lá orando na hora nona e um anjo apareceu para ele e deu instruções a ele. Só que antes de o anjo aparecer, a gente já vê um testemunho a respeito de Cornélio, da sua devoção, da sua vida voltada para o judaísmo, para o conhecimento do Deus, que é o único Deus, o Deus dos judeus. E ele se interessou, então, por essa religião judaica. O que é isso, gente? É Deus já preparando o coração de Cornélio para o que ele iria fazer, que é salvá-lo, né?
E então o anjo do Senhor é enviado a Cornélio, dá a ele lá as instruções, como nós já vimos, e o prepara com essas direções para ouvir o evangelho. Agora, gente, no nosso estudo de hoje, nós veremos Pedro sendo preparado por Deus para pregar o evangelho a Cornélio. Se os últimos estudos aqui nós vimos Deus preparando Cornélio, agora nós veremos Pedro sendo preparado para pregar a Cornélio, para pregar o evangelho. Aí fica uma pergunta: por que Pedro precisa ser preparado para uma missão como essa? Será que Pedro não conhecia o evangelho? Aí Deus tinha que prepará-lo, né? Ensinar o evangelho para ele, se prepara aqui com a mensagem, faz um esboço aí bonito do sermão, escreve direitinho o sermão que você vai fazer. Será que é isso? Não, né? A ideia não é Pedro se preparar nesse sentido de conhecer o evangelho, de se preparar ali no seu espírito para trazer uma boa mensagem, uma boa pregação, não é nada disso. Então, o que havia de tão extraordinário assim nessa missão que o Senhor teve que preparar o seu apóstolo para pregar a mensagem do evangelho? Por que será que Deus teve que tratar primeiro com Pedro, ministrar aqui, como nós veremos aqui, trabalhar em suas convicções acerca do judaísmo, seus escrúpulos, que eram fortíssimos, como de todo judeu, e trabalhar nele essa questão para que isso não pudesse ser um fator limitante na proclamação do evangelho entre as nações. Então, como é que Deus fez isso? Por que Deus fez isso, né? E como que Deus fez isso? Dando a ele assim essa capacitação para pregar o evangelho lá em Cesareia, né? Para Cornélio. Então vamos ler o texto aí que nós separamos nessa noite para ler. Nós vamos começar lendo aí de onde nós paramos, né? Vamos agora no versículo 9, Atos 10, 9, vamos ler até o verso 16. Acharam aí? Diz assim: no dia seguinte, indo eles de caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado, por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer. Mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas quatro pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: De modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: Ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isto por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Então está aí, queridos, o nosso texto, um texto rápido, né? uma narrativa rápida aqui. E o que nós podemos observar nesse texto, queridos? Nós percebemos aqui claramente, é o que nós falamos anteriormente aqui para os irmãos. Deus está preparando o seu apóstolo para ir até Cornélio e pregar o evangelho para ele. Agora, por que Deus leva Pedro a ter uma experiência assim, com uma visão como esta? E depois disso, então, a gente vai ver o desenrolar da história na próxima semana, convencer Pedro a ir levar o evangelho ali na cidade de Cesareia para Cornélio e seguir aqueles emissários, né, que chegaram até ali. Então, eu separei aqui o texto, como a gente sempre faz, em 3 divisões, para a gente compreender melhor o nosso estudo aqui da passagem. É uma passagem curtinha, então é fácil da gente compreender. Então, a primeira parte é: o Senhor conduz os acontecimentos para cumprir o seu propósito. Esse é o primeiro ponto aqui que nós olharemos hoje no nosso estudo. E essa declaração aqui, essa divisão, ela é consubstanciada aí no versículo 9. Os irmãos que gostam de anotar aí e marcar na parte de estudo, então está aí: o Senhor conduz os acontecimentos para cumprir o seu propósito. O que mais? A segunda divisão: o Senhor concede a Pedro uma visão em um momento de êxtase. Ele tem
um momento ali espiritual, né? E Deus dá a ele uma visão. Qual é o propósito de Deus dar uma visão como essa? Então, isso a gente vai ver nos versos do verso 10 até o verso 12, tá bom? E a última divisão fala da ordem de Deus e a resistência de Pedro. São os versículos de 13 ao 16. Então, essa aí é a nossa divisão. E depois nós veremos, né, os ensinamentos de uma forma geral para a igreja e as aplicações que a gente pode tirar desse texto. Então, vamos lá. Para a primeira parte, versículo 9. O Senhor conduz os acontecimentos para cumprir o seu propósito. Qual é o propósito que Deus tem aqui? O propósito é salvar Cornélio. É salvar a sua casa, alcançar a sua casa. Alcançar aqueles que estavam ali, como nós veremos mais à frente, já esperando a chegada de Pedro para ouvir o evangelho. Deus quer salvar Cornélio e toda a sua casa, seus amigos, parentes, seus vizinhos ali que foram convidados. E aqui nós estamos falando, queridos, do evangelho tomando agora uma dimensão maior, para além do povo judeu. Você lembra que a ordem que foi deixada para os apóstolos é que eles pregassem em Jerusalém, Samaria, ali na Judéia, Samaria, e até onde? Os confins da terra. Confins da terra representa quem aqui? Os gentios, todas as nações. Nós vimos que o evangelho já se espalhou por Jerusalém, vimos isso na declaração, quando nós olhamos aqui o Sinédrio falando, né? O sumo sacerdote falou, olha, essa mensagem está espalhada em toda a cidade, em toda Jerusalém. Então se espalhou o evangelho em Jerusalém. Depois nós vimos o evangelho chegando nas regiões da Judéia, né? Todas as cidades circunvizinhas ali se achegavam a Jerusalém para ouvir os apóstolos pregando e serem abençoados, curados. Aí nós vimos também o evangelho chegando em Samaria. Quem foi que levou o evangelho para lá? Foi Filipe, né? Lembra de Filipe? Filipe ele saiu para Samaria depois daquele período de perseguição e ele levou o evangelho para lá e Deus salvou aquele povo. Depois Pedro e João foram lá, né, e oraram por ele, eles receberam o Espírito Santo, teve ali o chamado Pentecostes samaritano. Falta quem agora? Nós já vimos Jerusalém, Judéia, Samaria e falta o quê? Os confins da terra. O prenúncio disso já aconteceu aonde? Também com Filipe na estrada de Gaza. Quando o etíope, né, se apresenta para ele ali, ele é levado, na verdade, até lá pelo Espírito, conduzido ali, para que ele se achegasse ali, e ele encontra a carruagem do etíope, conversa com ele, tudo que nós já vimos aqui, prega o evangelho, ele é batizado, o etíope vai para casa feliz e Filipe segue evangelizando até a cidade de Cesareia, que nós estamos vendo aqui hoje. Então, a conversão do etíope, querido, já é um prenúncio do que vai acontecer aos gentios, né? O evangelho chegando aos gentios. Nós não sabemos nada do que aconteceu lá com o etíope, não temos mais nenhuma notícias, né? Ele não mandou notícias para a gente saber o que aconteceu, se ele continuou pregando, mas enfim, ele foi lá para a sua terra, que é hoje o Sudão. A gente fala etíope, a gente pensa que é Etiópia, né? Mas não é nesses termos que a Bíblia apresenta que é hoje. Se você quiser localizar isso geograficamente, está mais para o Sudão, mais acima, do que para a Etiópia em si. Então, nós não sabemos mais o que aconteceu. Agora, então, Deus ele vai estender o evangelho para os gentios. E vai fazer isso como? Vai fazer isso através do seu servo, apóstolo Pedro, pregando a Cornélio e toda a sua casa. Vai acontecer lá um Pentecostes também. O Espírito Santo vai vir sobre eles e eles vão se converter. Isso vai surpreender o apóstolo Pedro, vai surpreender a comitiva que estava com ele, vai surpreender os crentes de Jerusalém um pouco mais à frente, lá nós veremos, porque isso era algo não esperado. Os judeus, a princípio, pensavam que isso é uma bênção para a gente. Jesus é nosso, né? É a nossa salvação. Né? Os povos, ok, mas não tem nada para eles. Só que o que nós estamos vendo aqui, queridos, é Deus estendendo
a bênção que havia sido prometida lá para Abraão. Lembra de Gênesis, capítulo 12, verso 3? O que Deus disse? Que em ti, na descendência de Abraão, todas as famílias da terra seriam o quê? Abençoadas, benditas. O que é isso? Queridos, é a salvação sendo estendida para os outros povos. É Deus salvando os de fora. E aqui, meus irmãos, a gente está vendo que Deus está trabalhando para cumprir essa promessa. Isso é legal, né? Isso é muito bacana. E ele vai usar, então, Pedro nesse momento. A gente vai ver aqui o evangelho chegando lá em Cesareia. E aqui, no versículo 9, a gente vai ver como o Senhor conduziu tudo isso, queridos, aqui, até esse momento, para que o evangelho fosse pregado e os confins da terra ouvissem a mensagem de salvação. Se os irmãos olharem aí para o versículo 9, os irmãos vão perceber claramente como que Deus está conduzindo a terra. Olha só, no dia seguinte, um dia após a visão lá de Cornélio, né? Indo eles de caminho, eles são quem aqui? Quem são esses eles aqui citados? Esse pronome aponta para quem? Aponta para os servos, né? Os 2 servos de Cornélio e o soldado piedoso que foi enviado no caminho até a cidade de Jope. E estando já perto da cidade, Pedro subiu ao eirado. Eirado é uma laje, né? Um local, é o que a gente chamaria hoje de um terraço, né? Um terraço. E ele sobe ao eirado com o objetivo de orar. Os irmãos conseguem perceber aqui 2 histórias acontecendo em paralelo? Você já viu aqueles filmes que começam assim com dois cenários, né? 2 cenas? Começa apontando, por exemplo, um casal, né? Estão separados, eles vão jantar. Aí filma lá, né? A câmera começa apontando para o homem se arrumando, passando lá o perfume, aí corta depois para a casa da mulher se embelezando, né? Colocando lá seus brincos, suas bijuterias ou seu ouro, né? E depois volta a cena apontando para o carro, os 2 dirigindo, né? Um pouquinho homem, um pouquinho mulher. O homem chega primeiro, como sempre, né? Chega primeiro no restaurante e vai lá e fica esperando a mulher chegar. Então ela chega, aí a câmera aponta, né? Apresenta os 2, ele puxando a cadeira para ela. São cenas que ocorrem em paralelo. Já viu a coisa assim acontecer? Então vai um trechinho de cada parte. O que Lucas está fazendo aqui não é com uma câmera, né? Mas ele está fazendo uma narrativa. Ele está trazendo 2 imagens. Enquanto os emissários lá de Cornélio estão se aproximando da cidade, Deus está tocando lá no coração de Pedro para ele subir lá no telhado, lá no eirado, e tirar um tempo de oração, que ele vai orar. E o que acontece ali, queridos, nesse momento? Nós veremos aqui. Pedro vai ter uma revelação do Senhor. Pedro vai ser conduzido àquele lugar para que Deus fale com ele. Uma coisa interessante de nós observarmos aqui, porque não era costume dos judeus orarem ao meio-dia. Geralmente, irmãos, as orações feitas pelos judeus eram na parte da manhã e a hora nona, né? Nesses 2 horários. Eram horários que no templo aconteciam alguns eventos, alguns sacrifícios, e era comum os judeus irem ali e fazer suas orações. Nada impede, né, de eles orarem também um outro horário que quisesse, né, meio-dia. O salmista, ele fala que ele, pela manhã, ao meio-dia e à tarde, ele iria apresentar suas orações a Deus. Então pode ser que alguns fizessem isso, mas não é um costume. Não existia nada assim dentro da liturgia de culto, entre os judeus, que os orientassem a esse tipo de oração. Mas o que a gente percebe que está acontecendo aqui, irmãos? É Deus trabalhando ali no coração de Pedro, né? Botando nele um desejo de subir para orar. Era basicamente a hora aqui do almoço, né? A hora da refeição. E Deus está conduzindo Pedro para um momento de devoção. Talvez o almoço tenha atrasado um pouquinho, a gente percebe aqui, né? Que ele está lá orando e parece que o almoço atrasa um pouco.
ficam preparando alguma coisa ali para Pedro comer. E nesse momento, queridos, a gente vê aqui Deus trabalhando para trazer, nesse momento a sós com Pedro ali, no terraço da casa, uma direção, uma orientação. E aí, nós vamos ver o segundo ponto aí, que é o Senhor concedendo a Pedro uma visão, dando a ele esse momento assim de êxtase espiritual, né? Os versos 10 a 12 vão nos mostrar aqui que Pedro, enquanto está ali aguardando para fazer a sua refeição, a ideia aqui nos parece que ele terminou o seu momento ali de devocional, de oração, e ele procura descer para se alimentar, mas a comida não está pronta ainda. Então, parece que ele fica ali por cima ainda, né? Talvez seja isso. Aguardando enquanto preparam a comida para ele. E é nesse momento que, diz o texto aqui, lhe sobreveio o quê? Um êxtase. Diz o texto que ele viu o céu se abrindo, o céu se abriu e do céu desce então um lençol sustentado pelas 4 pontas. Vai descendo e quando ele olha ali para dentro, ele vê um monte de bicho, vários animais, todo tipo de animais ali. E ele está ali. E nesse momento, então, ele tem essa experiência mística, né? Ele vê esse lençol descendo, um monte de animais ali dentro, e imediatamente ele ouve uma voz. A voz dizendo: Pedro, levanta-te. E aqui a gente presume que Pedro talvez estivesse sentado ali no eirado ou deitado, né? Talvez tomando a brisa do mar. A casa de Simão é na beira da praia, na beira do mar Mediterrâneo, então tomando de repente aquela brisazinha e descansando ali, e ele tem essa visão, e uma voz diz para ele: Pedro, levanta, mata esses animais aí e come. Então é uma visão que Pedro tem aqui, sobrenatural, né? Algo diferente aqui do habitual a gente perceber aqui no livro de Atos acontecendo. Isso aqui aconteceu, como eu citei aqui para os irmãos, isso aconteceu a Paulo lá no capítulo 22. Paulo teve essa mesma experiência com Pedro, que Pedro teve aqui. Nós vamos ver depois, lá no 2 Coríntios, Paulo tendo essa experiência também, quando ele obrigado pelas circunstâncias, né, pelos membros da igreja de Corinto obrigarem a agir dessa forma, então ele conta uma experiência que ele teve, de ele ter sido levado até o terceiro céu, né? Foi levado, subiu aos céus, e ele viu coisas, experimentou coisas que não era possível dizer. Então é uma outra experiência que a gente vê, só essas, a gente não vê nenhuma outra manifestação assim no livro de Atos ou no Novo Testamento. E quando acontece com os apóstolos. Deus dá isso a Pedro e Deus dá isso a Paulo. É uma questão pontual mesmo aqui. A Pedro fica ali impressionado com aquela visão, provavelmente sem entender o significado daquilo ali. Por que isso, né? E imediatamente, então, o Senhor dá a ele, nesse momento de êxtase, no momento de visão, Deus dá a ele também uma ordem. E aí a gente vai ver nos versos 13 e 16 como é que isso acontece, né? O Senhor diz a ele para ele se levantar, matar e comer. E aqui, gente, 2 coisas são vistas: a ordem de Deus e a resistência de Pedro. E é uma resistência grande ou pequena que está aí no texto? Como é que a gente sabe que é uma resistência grande? A gente sabe que é uma resistência grande pela insistência. Não é? O Senhor disse: levanta, mata e come. A primeira vez o que Pedro usa é o seguinte: olha, de modo nenhum, Senhor. Alguns comentaristas nesse texto pontuam o seguinte, que essas 2 expressões aqui, essas 2 palavras não podem estar alinhadas. Você não pode dizer não na mesma frase que Senhor. É algo assim estranho. Como eu vou dizer não para o Senhor? E Pedro está dizendo: de forma alguma, Senhor. Não, esquece isso. Não vou fazer isso, não.
Aqui parece, queridos, que Pedro está se remetendo a um episódio lá no livro do profeta Ezequiel. Vê só, abre aí Ezequiel capítulo 4, deixa marcado a sua Bíblia onde a gente está, porque parece que Pedro responde usando as mesmas palavras de Ezequiel. Quando Jerusalém estava ali sitiada, né, para o exílio, e Deus mandou Ezequiel fazer uma coisa bem estranha, bem estranha. E Ezequiel, ele diz assim, Ezequiel 4, versículo 14, ele diz assim, então disse eu, Senhor Deus, eis que a minha alma não foi contaminada, pois desde a minha mocidade até agora, nunca comi animal morto de si mesmo, nem dilacerado por feras, nem carne abominável entrou na minha boca. É a mesma coisa. Por que Ezequiel fala isso? Porque Deus tinha dado uma ordem para Ezequiel para fazer uma representação do cerco. Ele disse, olha, você vai comer o seu pão contadinho. A sua água, o seu alimento vai ser contado, pouquinho, uma medida por dia. A sua água também vai ser dosada. Você vai fazer isso por anos. Pelo menos 390 dias para a nação de Israel e mais 40 dias para a nação de Judá, para o povo de Judá. Então, mais de um ano aí que Ezequiel teria que profetizar através da sua expressão, até no seu modo de alimentar-se. E olha o que Deus falou para Ezequiel. Ezequiel, você vai cozer a sua comida nas fezes humanas. Já imaginou isso? Você vai usar as fezes dos homens para cozinhar a sua comida. Quando Ezequiel ouviu isso, ele falou, não, Senhor, eu nunca me contaminei, eu me guardei, né? Guardei puro. Aí a gente vai ver que Deus falou, então tá bom. Então, em vez de estrume humano, você vai usar de vaca. E aí você cumpre aí essas profecias. Parece que pode ser que Pedro estivesse se lembrando disso, né? Dizendo, Senhor, não, eu nunca comi nada contaminado. Eu nunca fiz algo assim. Não, de forma alguma. E o que Deus diz para Pedro? Pedro, não considere imundo aquilo que o Senhor o quê? Purificou, né? Aquilo que Deus purificou, não considere imundo. Adiantou, irmãos? Pedro foi lá e matou os animais e comeu. Até que não dá, que era uma visão, né? Mas diz o texto que 3 vezes isso aconteceu. O Senhor insistindo, falando com Pedro, não, vai lá, mata e come. Não, não vou não. Aí, de novo, Pedro, levanta, mata e come. Não, de modo algum, Senhor, não vou fazer isso, né? Então, Pedro aqui, ele está bem irredutível, né? Por quê, queridos? Por causa desses escrúpulos judaicos. Na lei judaica, não era permitido você comer qualquer tipo de alimento. Isso aqui era terminantemente proibido. E Pedro, dentro do seu conceito do judaísmo, ele fala, eu não posso comer nenhum alimento não permitido pela lei. Nós já vimos lá, quando Marcos escreve lá o seu evangelho, né? Ele vai nos mostrar que o Senhor havia considerado puro todos os alimentos. Lembra disso? Veja aí Marcos 7, versículo 19. Jesus fala, né, que o que contamina o homem não é aquilo que entra, mas aquilo que sai, né? Ele diz, verso 19, Marcos 7, porque não lhe entra no coração, mas no ventre e sai para o lugar escuso. E assim considerou puros todos os alimentos. Então, Marcos dá uma notinha lá, né? Marcos diz que, olha, com isso, com essa declaração de Jesus, o que ele estava fazendo? Ele estava considerando todos os alimentos o quê? Puros. Ele podia fazer isso? Podia. Ele é Deus. Ele que é o legislador, né? E quem foi que deu? Quem era a fonte do Evangelho de Marcos? Quem foi que
contou para Marcos toda a história do evangelho para Marcos escrever? Foi Pedro. Foi Pedro. Então a gente percebe aqui que nesse momento aqui, quando Marcos escreve, claro que o pensamento de Pedro já havia sido mudado. A gente vai ver que mudou logo em seguida. Né? Logo em seguida, esse momento aqui, a gente percebe a opinião de Pedro já sendo completamente transformada. Enfim, o coração de Pedro estava duramente fechado para qualquer possibilidade de se alimentar de uma comida que não era própria para um judeu se alimentar. Agora a pergunta, será que Deus estava falando de comida com Pedro mesmo? Será que o assunto era comida? Não, né? Não era comida. A comida estava esperando Pedro lá embaixo. Né? O que Deus está falando com Pedro? Deus está tratando esses escrúpulos para transformá-lo, para trabalhar nele e falar, ô Pedro, rapaz, aprenda uma coisa, vocês não são melhores do que ninguém. Os gentios estão inseridos dentro da aliança agora. Lembra da promessa que eu fiz a Abraão. A bênção se espalha para o mundo inteiro, não fica só entre vocês. Então, vocês não devem considerar impuros aqueles que são de fora, que não pertencem à raça judaica. A gente vai entender por que Deus está dando essa visão no momento propício, né, de fome dele, de oração, porque nesse mesmo momento, a gente vai ver na semana que vem, quando ele está pensando nessa visão ali, raciocinando e refletindo, o que significa isso que Deus, essa visão que Deus me deu? O que é isso? Na mesma hora, os emissários chegam, né, e batem lá na porta. Estão procurando por Pedro, é aqui que ele mora, ele está hospedado aqui. E aí o Espírito Santo fala com Pedro, olha, estão aí os homens te procurando, não tenha medo de ir com eles. Aí quando Pedro desceu e ouviu, da parte deles que nós veremos, aí ele entende, então não tem nada que ver com comida, com lençol baixando, né? Tem que ver o quê? Com a aceitação dos gentios dentro da igreja. Isso é tão forte, gente. Essa resistência dos judeus é tão forte com relação às suas normas, às suas leis, que até a igreja vai brigar com Pedro. Quer ver só? Vamos avançar algumas semanas aí? Vamos avançar? Se você olhar em Atos, aí, capítulo 11, capítulo seguinte, né? Olha o que esse povo diz para Pedro. Quando eles chegam lá em Jerusalém, né? Eles disseram assim, Atos 11, 3, acharam? Entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com ele. Veja, não era só o problema da dieta. Não era restrição apenas da dieta, mas era ter contato com um gentio. O judeu não se misturava. Ele, meu Deus, se eu tiver um contato com um gentio, eu me torno impuro, cerimonialmente impuro. E eu não posso servir a Deus. Então, era impossível esse diálogo com o estrangeiro, com o gentio, esse contato. Entrar na casa de um gentio, meu Deus, comer com ele, piorou. Então, quando Pedro chega em Jerusalém e a notícia chega também lá, qual é qual é a saudação que a igreja tem com Pedro? Ô, Pedro, que bom que você chegou, olha que bênção, né? O evangelho se espalhou por Cesaré também. É isso que eles falam com Pedro? Não, eles vão criticar Pedro. Vem cá, Pedro. Que história é essa de você entrar na casa de um gentio e ainda por cima comer com ele? Explica esse negócio aí. Você está todo errado. Né? Se Reuel tivesse aqui, ele ia falar isso. Né? Você está todo errado. Você está todo errado, Pedro. Você nunca poderia ter feito uma coisa dessa. Por quê, queridos? Porque os escrúpulos desses homens eram muito fortes. Por isso que a gente entende Deus falando com Pedro 3 vezes e Pedro falando, não vou comer de jeito nenhum, não tem como. E aí Pedro depois fica pensando, né? O que é isso, meu Deus? E aí ele entende, né? O que está acontecendo aqui. É Deus, queridos,
preparando o coração do seu apóstolo para quê? Para ele poder seguir aqueles homens até Cesareia, não ter medo de ter contato com eles, ir até Cesareia e pregar o evangelho para Cornélio. E aí, queridos, o evangelho se espalhar pelo mundo gentio. A gente vai ver aqui que até depois dessa visão e dessa confirmação, Pedro até chamou esses homens para ficar na casa com ele, né? Entra aqui, hospedou eles, dorme aqui, come aqui com a gente. Amanhã a gente vai, amanhã a gente segue o caminho. Então é legal isso, né? O que a gente está percebendo aqui? Deus está trabalhando lá num gentio, num homem que nós já vimos aqui, o seu testemunho, e Deus está trabalhando também em quem? No seu servo, um apóstolo. Para quê? Para que essa resistência fosse quebrada e o evangelho pudesse o quê? Se espalhar pelo mundo. Então, o que o texto aqui, irmãos, ele está nos ensinando? Primeiro, eu separei aqui 3 pontos para a gente observar rapidinho. Primeiro, que o Senhor trabalhou ativamente para que o evangelho fosse levado aos gentios em cumprimento à promessa que fez a Abraão. Isso é o que o texto está nos ensinando aqui. A gente percebe isso. Essa mão de Deus trabalhando na história, nos acontecimentos, preparando tudo para que a promessa que ele fez, olha, milênios atrás, um tempo atrás, lá Abraão, tirando ele da terra de Ur e convertendo o coração dele, dizendo que nele todas as famílias seriam benditas, Deus está falando, agora é a hora disso acontecer. E aí o que Deus faz? Deus pega um centurião e impinge nele, coloca no coração dele o desejo de conhecer a Deus. O cerca de pessoas que estimulem ele a conhecer a lei de Deus. Deus envia o seu anjo para trabalhar no coração desse homem. Deus envia uma visão para trabalhar no coração do seu servo que está lá na cidade de Jope, na sua viagem missionária. Deus trabalha no coração de Pedro para que essas barreiras, meus irmãos, pudessem ser quebradas. Então a gente vê Deus trabalhando ativamente pela salvação, né? Outra coisa que o texto nos mostra aqui, que essas fortes barreiras culturais que eu mencionei, elas representavam um impedimento e até um perigo para o avanço do evangelho. Se essas barreiras não caíssem, irmãos, o evangelho ia estar até hoje lá, né, talvez, em Jerusalém, fechado. Deus precisou derrubar o quê? Barreiras culturais, resistências que estavam no coração daqueles homens ali, para mostrar para eles que a promessa não era apenas para eles, mas para o mundo inteiro. E outra coisa que a gente vê é o próprio Deus superando essas fortes barreiras que estavam presentes ali na vida de Pedro, para que ele também pudesse levar o evangelho a Cornélio, e que nós não podemos desobedecer às ordens do Senhor. Pedro ficou resistente no momento porque ele tinha essas barreiras dentro dele, mas ele então foi convencido pelo Espírito Santo. E o que ele fez a partir do momento desse convencimento? Quando ele entendeu a visão, quando ele entendeu o que Deus queria, o que ele fez? É agora. Eis-me aqui, eu vou lá, vou pregar, não tem problema, vamos, sem demora. Nós vamos ver que quando ele chega lá em Cesareia, ele vai dizer exatamente isso. Olha, quando eu recebi, então quando eu compreendi isso, eu vim sem demora, eu não me atrasei. A princípio, se ele não tivesse tido essa visão de Deus, o que ele ia fazer? Pode voltar, nem chega aqui, nem encosta em mim. Nem encosta em mim. Volta para a casa de vocês, não quero falar com ninguém. Eu vou pregar aqui para os judeus, não tem nada a ver com vocês. Pode ir embora. Talvez fosse essa a resposta, provavelmente. Mas depois de convencido, ele obedeceu a Deus, né? E nessa obediência, nós veremos depois como o Senhor salvou a casa de Cornélio. Por que esse texto é importante para a gente? E aí? Por que será que esse texto ele é importante para a gente? Tem alguém aqui que é judeu? Quem é que é judeu? Ninguém é judeu aqui? Tem um judeu nessa igreja? Por que então esse texto aqui, essa barreira sendo quebrada, a conversão de Cornélio é importante para a gente?
Porque através desse acontecimento aqui, queridos, que a gente vê o evangelho se espalhando pelos confins da terra e chegando até nós. Nós estamos aqui inseridos dentro da igreja, nós participamos dessa mesma bênção, porque o Senhor mesmo abriu essa porta, quebrou essas barreiras, rompeu essas limitações e hoje nós somos abençoados pelo Senhor, né? O que seria de nós se Deus não tivesse aberto as portas da graça da salvação para a gente, para os gentios? Estávamos perdidos. Seria só para o judeu, né? Não receberíamos nada. Então, graças a Deus, queridos, porque a promessa de Deus está se cumprindo aqui no texto, o evangelho está caminhando, a igreja está se expandindo, vai chegar em Cesareia com Pedro, eles receberão o Espírito Santo e de lá vão se espalhar pelo mundo inteiro, vai chegar aqui na nossa cidade e transformou o nosso coração, e todos aqueles que ainda não conhecem a Cristo precisam conhecer, né, da palavra de Deus, através de um ato de obediência que Pedro teve. Deus mostrou para ele, ele entendeu, então é isso, né? Então, deu para entender aqui o propósito do texto? Enfim, entendidos? Dúvidas? Então tá bom, vamos orar e agradecer a Deus?